Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de São Joaquim e de Santa Ana, ou Santana, como popularmente é conhecida, pais de Nossa Senhora. Portanto, é um dia também que popularmente se celebra o dia dos avós. Mas nós não vamos falar de São Joaquim e de Santa Ana, nem dos avós. Há um versículo que começa na primeira leitura do livro do Eclesiastes, própria para a festa de São Joaquim e Santa Ana, que diz assim: vamos fazer o elogio dos homens famosos. E aqui é o Eclesiástico 44, versículo 1, depois vai para o versículo 10 até o versículo 15. Mas eu quero pegar aqui o texto todo do Eclesiástico, que na Bíblia de Jerusalém é no capítulo 44, e começa dizendo assim: elogiemos os homens ilustres, nossos antepassados em ordem de sucessão. E começa a apresentar, numa linguagem temporal, ou seja, próprio do mundo estabelecido, quem são os homens ilustres, ou os homens famosos, e depois começa a apresentar no mundo espiritual, quem são os homens ilustres, quem são os homens famosos. E aí, começa a falar de homens que exerceram autoridade real e ganharam nome por seus feitos, outros foram ponderados nos conselhos e exprimiram-se em oráculos proféticos, outros regeram o povo com seus conselhos, inteligência da sabedoria popular e os sábios discursos de seu ensinamento. Outros cultivaram a música, outros escreveram poesias, outros foram outros foram ricos e dotados de recursos, vivendo em paz em suas habitações. Aqui é a linguagem temporal, ou seja, para falar daquilo que é o elogio de acordo com as funções que exerceram no mundo e os elogios que receberam do mundo. Tanto que ele termina dizendo assim: todos foram honrados por seus contemporâneos e glorificados já em seus dias. E talvez seja a expressão para dizer assim: cultivaram a música, a oratória, escreveram poesias, foram atores ilustres, porque buscavam exatamente isso, o reconhecimento dos homens deste mundo. E o texto diz: todos esses já foram honrados por seus contemporâneos e glorificados em seus dias. Alguns deles deixaram um nome que ainda é citado com elogios. Outros não deixaram nenhuma lembrança e desapareceram como se não tivessem existido. Existiram como se não tivessem existido, assim como os seus filhos depois deles. É como se tivessem estabelecido uma vida somente para este tempo presente, em busca de um reconhecimento do mundo, em busca de um reconhecimento das coisas do mundo. Que é aqueles que vivem de acordo com os padrões do mundo. Então, há uma necessidade de ser notado,
Há uma necessidade de que o seu trabalho seja reconhecido. Há uma necessidade de que seja elogiado. Uma vez vi entrevista de uma senhora nesses programas de entrevistas e que tem esses talk shows, e ela levou umas obras muito bonitas para mostrar ali. E ela disse assim: olha, eu não tenho muito prazer nas coisas que eu faço, não. Contanto que paguem por aquilo que eu estou fazendo, eu faço com muita alegria. E depois o entrevistador dizia: mas essas obras são muito bonitas. E ela disse assim: convém então que seja elogiado, porque a gente precisa de elogio. Convém que seja elogiado o nosso trabalho. Quer dizer, era uma busca de um reconhecimento financeiro. Ela disse: eu faço qualquer coisa que me paguem para fazer. E depois convém que seja elogiado o trabalho. Então é a busca de um reconhecimento de que se tenha um resultado financeiro, o trabalho que está sendo feito, e uma busca de um elogio, de um reconhecimento dos homens. E quem é reconhecido somente pelos homens e que busca agradar aos homens para ser reconhecido pelos homens, está deixando de lado a busca de um outro reconhecimento que é o mais importante, que é o de ser reconhecido por Deus. E esse reconhecimento que é dado por Deus é um reconhecimento das coisas que são feitas às escondidas, porque tem um único objetivo de agradar a Deus, de andar de acordo com a lei do Senhor Deus. Então busca a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Escreveram uma história somente para que fossem elogiados pelos homens, e buscaram isso intensamente durante a vida. Como aqueles personagens que aparecem na sociedade, que são personagens relâmpagos. Durante um tempo são elogiados porque o trabalho é bonito e a música atrai multidões, depois de repente acaba, dá em nada. Escreveram uma história momentânea, uma história passageira, uma história que não é permanente. Só que aí depois ele começa a mostrar o elogio dos verdadeiros homens ilustres, que não buscaram de forma alguma a aprovação dos homens, e sim a aprovação de Deus. E por conta de buscarem a aprovação de Deus, algumas vezes foram até odiados pelos homens, odiados pela estrutura do mundo, porque buscavam somente a aprovação de Deus. E escreveu uma história que se chamava História de Santidade, deixar um rastro de santidade, porque aí deixa uma herança, recebe uma herança e deixa uma herança. Pois bem, todas as coisas que nós fizermos, ela precisa ter como único objetivo agradar a Deus. E aqui é uma lição de desprendimento, porque você vai se desprender da sua própria vida, e ainda que os elogios sejam coisas boas, ser notado pelo trabalho parece que é uma coisa boa, mas esse não deve ser nunca o objetivo primeiro. O objetivo é agradar a Deus, andar de acordo com a lei do Senhor Deus. Algum dia eu tive uma experiência que diz assim, que a pessoa dizia para mim: olha, sempre ajudei os outros e nunca fui reconhecido, e também nunca fui ajudado. Eu disse: mas esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho do cristão trilha exatamente essa dimensão. E não é por isso que eu nunca recebi um elogio, nunca me notaram, nunca disseram que o meu trabalho estava sendo bem feito, nunca disseram isso, nunca disseram. E eu sempre ajudei os outros. Mas a vida dos santos sempre foi assim. Ajudaram e nunca receberam um reconhecimento em vida. Depois Deus os honrou. Cada um dos santos que nós veneramos, que foram levados aos altares, foram honrados por Deus. Foram honrados por Deus. Alguns deles foram maltratados, e alguns deles foram maltratados até pela igreja. Porque se você lê a história de São Pio de Pietrelcina, que é um homem ilustre, conhecido no mundo inteiro, de uma santidade fenomenal até. Só que durante um tempo da sua existência, ele não recebeu o reconhecimento nem sequer da igreja, foi perseguido pela igreja, perseguido por algumas autoridades, inventaram coisas a respeito dele,
E tanto que uma parte da sua vida ele viveu na cela lá do convento, é ali que você tem que rezar a sua missa, ali que você tem que fazer as suas orações, não tenha contato com o povo, e diziam que os estigmas eram uma invenção dele, e ele que tinha se ferido, e começaram a inventar muito. Não, e a igreja, inclusive, pedia para que ele ficasse quieto. Não foi reconhecido nem sequer pela igreja, foi humilhado ao extremo, mas Deus o exaltou. Se ele buscasse somente buscasse o elogio desse mundo e a aprovação desse mundo, teria enfrentado a igreja, teria enfrentado o Papa, teria enfrentado da forma de mostrar, olha, eu sou uma pessoa boa, mas não fez nada disso. No escondimento, Deus foi honrando. Deus foi, numa vida escondida, numa vida de humildade, Deus foi honrando de tal forma que a santidade dele, depois da morte, foi reconhecida quase de uma forma imediata, e se espalhou pela igreja inteira, pelo mundo inteiro. Quem busca um reconhecimento do mundo, recebe um reconhecimento do mundo. Todos esses foram honrados por seus contemporâneos e já glorificados em seus dias. Diz que alguns até deixaram um nome, que ainda é citado com elogios, outros sumiram como poeira no vento. Existiram como se não tivessem existido, assim como os seus filhos depois deles. E aí a pergunta é essa: qual a herança que você quer deixar? Qual a herança que você quer deixar? Qual história que você quer escrever? E a resposta deve ser uma só. A história que nós precisamos escrever é uma história de santidade. Uma história de uma busca intensa de Deus, para deixar uma história que não seja uma história, que não sejamos lembrados por aquilo que nós fizemos, simplesmente por conta dos talentos que nós temos. Ou ser lembrado depois, olha, esse fulano tinha muito sucesso porque cantava bem, esse fulano tinha muito sucesso porque pregava bem, ou o outro porque pintava bem, porque tinha vários dons. Então, escreveu, não, história de santidade, de santidade. Quando a gente lembra dos santos da igreja, a gente sabe que eles tiveram, muitos deles tiveram muitos dons, mas o que se lembra é da santidade. É santo, porque agradou a Deus, porque quis unicamente caminhar de acordo com a lei do Senhor Deus, quis fazer a vontade de Deus. Escreveu uma história de santidade e deixou como herança. Qual a herança que nós recebemos de Santa Teresa? Qual a herança que nós recebemos de São João da Cruz e que ela deixou para toda uma descendência, para todos os filhos e filhas dela, na igreja inteira e para aqueles que seguem a sua linha de espiritualidade? Deixou uma herança de vida espiritual. Nós não lembramos dela porque ela era bonita, porque ela cantava bem. Nós lembramos dela porque ela é santa. Ela é santa e deixou uma história de santidade. Uma história de vida espiritual que serve de apoio agora para tantas pessoas. E aí então o texto começa a trazer o elogio dos homens ilustres de verdade. E é uma lista imensa no capítulo 44, aí vai para o capítulo 45, que é imenso, vai no capítulo 47, 48, 49, vai dizendo aqui o nome dos homens que foram, de fato, ilustres. E olha assim, quando começa a falar do primeiro, ele fala primeiro no versículo 10, assim, mas eis os homens de bem, cujos benefícios não foram esquecidos. E continua dizendo, na sua descendência, eles encontram uma herança, uma rica herança, sua posteridade. Quer dizer, os seus descendentes carregaram consigo uma herança, que não era simplesmente de dinheiro, mas carregaram consigo uma herança de santidade.
os seus descendentes ficam fiéis aos mandamentos e também, graças a eles, os seus filhos. Veja, isso é importantíssimo. Quer dizer, o que deixou para os filhos, o que deixou para os netos, uma herança financeira, não está dizendo aqui, olha, os seus descendentes ficam fiéis aos mandamentos e também, graças a eles, graças a esses que escreveram uma história e que são homens ilustres na santidade, graças a eles, os seus filhos. Para sempre durará sua descendência, sua glória não acabará jamais, os seus corpos serão sepultados em paz e os seus nomes vivem por gerações. Os povos proclamarão sua sabedoria, a assembleia anunciará os seus louvores. Porque aqui há um reconhecimento da parte de Deus, e que por conta desse reconhecimento da parte de Deus, na igreja, eles são lembrados, porque nós sempre rendemos louvores aos santos, uma honra aos santos, por causa da história de santidade que eles escreveram. Louvamos a Deus pela vida desse santo. Geralmente eles missa em louvor a tal santo, missa em honra a tal, porque nós estamos reconhecendo a graça de Deus que foi abundante na vida desse homem e dessa mulher, e que deixou isso como herança para os seus descendentes. Que é a melhor coisa, de que os filhos olhem para os pais, e olhem, meu pai me deixou esse ensinamento, que é precioso para mim. Meus avós me deixaram esse ensinamento, que é precioso para mim. Me ensinou a andar de acordo com a lei do Senhor Deus. E aí, quando começa a falar do primeiro homem ilustre, ele começa dizendo assim: Enoque agradou ao Senhor e foi arrebatado, exemplo de conversão para as gerações. Noé foi reconhecido como homem, como o perfeito justo. E começa a dizer por que ele foi reconhecido como o perfeito justo. Isaac e Jacó apresentam também como aqueles que recebem a plenitude da bênção de Deus nas suas vidas. Fala de Moisés, fez sair dele um homem de bem, que encontrou favor aos olhos de todo o mundo, amado por Deus e pelos homens. Moisés, cuja memória é uma bênção. Imagine alguém dizendo isso de você. Dizer, olha, esse cuja memória é uma bênção. E que não precisa ficar buscando coisas para inventar a respeito da sua vida quando você estiver ali no leito de morte, quando você estiver sendo sepultado. Só olhar para a sua história e dizer, esse foi uma bênção. E aí diz dele assim, equiparou-se em glória aos santos, e tornou-se poderoso para o terror dos inimigos. Pela palavra de Moisés, Deus fez grandes coisas, deu-lhes mandamento, na sua fidelidade e doçura ele os santificou, fez-lhe ouvir sua voz, e diz uma série de coisas de elogio, e depois apresenta Arão, faz elogios da santidade que resplandeceu na sua vida, apresenta Finéias, Josué, Calebe, os juízes, Samuel, Natã, Davi. E aí depois, quando fala de Davi, fala de algo extraordinário, como se separa a gordura para o sacrifício de comunhão, assim Davi foi escolhido entre os filhos de Israel. E recebe um elogio da santidade. Não dá tempo de falar de todos esses, porque são muitos personagens, mas o fato é que a pergunta é essa: que história nós queremos escrever? Que história? Para escrever uma história de santidade, é preciso passar por um caminho de desprendimento. É verdade que é bom reconhecer o trabalho feito pelos irmãos. É bom dizer um obrigado quando alguém faz um trabalho. Mas nós não podemos estar voltados simplesmente para isso. Vocês sabem que tem gente que desiste de trabalhar numa paróquia por conta disso. Se eu já fiz tanta coisa, ninguém me agradeceu. Eu já fiz tantas coisas, nunca fui reconhecido. Ou histórias de que alguém ajudou a construir a igreja e depois você precisa fazer alguma mudança na igreja, existem algumas pessoas que não deixam fazer porque dizem, fui eu que construí.
Fui eu que dei. Eu lembro da história de um padre que quis trocar o piso da igreja, porque já estava um pouco gasto, e era daqueles pisos bem antigos, que certamente não encontraria outro para colocar igual, e aí quando ele resolveu tirar para colocar um melhor, para que resistisse a mais tempo, surgiu um grupo muito grande que foi atrás dele para dizer: senhor, não vai tirar, porque fomos nós que trabalhamos para que colocasse aquele piso. Aí o que ele fez? Ele pediu para um profissional tirar os pisos, chamou todas aquelas pessoas e foi entregando. Aqui, já que é seu, então leva para a tua casa. Coloca lá na tua casa. Faz lá, deixa de recordação para a tua casa. Entendeu? Porque uma vez que foi entregue para Deus, é de Deus, não pertence mais a nós. A gente não tem que ir fazer uma reclamação diante do padre, diante de seja quem for, porque olha, eu fiz essa doação, então tem que ficar ali onde está. Não. Dado não é mais seu, porque senão fica sendo dono das coisas e buscando sempre um elogio, buscando sempre. Existem pessoas que, se não recebem um elogio, ficam tristes, ficam abatidas, porque ninguém reconhece o meu trabalho. Que história você quer construir? Que você quer deixar de herança para os seus filhos, deixar de herança para as gerações futuras? Tem que ser uma história de santidade. Construir uma história de santidade. Se até agora você não se deu conta disso e ainda está chorando as cebolas do Egito ou querendo voltar para a vida antiga, então comece a deixar de lado completamente isso. Isso hoje eu tenho que tomar a decisão de construir uma história de santidade. De construir uma história de santidade, para deixar como herança para os meus filhos, para os meus netos, para a minha família, uma história de santidade, e não buscar o elogio dos famosos. Os homens deste mundo querem reconhecimento e querem dinheiro, buscam um reconhecimento e buscam uma recompensa financeira. Os que buscam a santidade precisam buscar um reconhecimento de Deus, e não os aplausos deste mundo, buscar um reconhecimento de Deus, e buscar unicamente a santidade. Santidade, escrever uma história de santidade. Pode se preocupar em deixar uma herança, claro, por bem-estar daqueles que ficam, mas é mais importante uma herança de santidade, uma história de santidade. Ser lembrado porque era santo, ser lembrado porque era uma bênção, ser lembrado porque alguém que temia a Deus e que buscava a santidade. Qual é a história que você quer escrever? Isso você tem que responder diante de Deus. Esses homens que recebem esse elogio aqui, o mais interessante é que nunca buscaram receber um elogio, e nunca imaginavam que seus nomes estivessem escritos nos livros e, sobretudo, no livro sagrado, que aqui é um pleno reconhecimento de Deus. Então faça todas as coisas unicamente para agradar a Deus e unicamente para escrever uma história de santidade. Nada mais do que isso, para ter um reconhecimento que venha de Deus e não um reconhecimento dos homens. Amém? Fique de pé, vamos pedir isso, vamos pedir essa graça, a graça de escrever uma história de santidade. Curve sua cabeça, se apresente diante do Senhor. Se a tua vida não tem sido ainda uma história de santidade, Deus pode apagar esse rascunho, as coisas que foram escritas erradas. Deus pode apagar. Mas é preciso, obviamente, em primeiro lugar, a ação de Deus, mas um desejo do teu coração de apagar a história velha, a história que foi escrita errada, para escrever então uma história de santidade. Senhor, nós queremos te pedir, na graça e na força do Espírito Santo, ajuda-nos a construir essa história de santidade, a história da bênção. Dá-nos, Senhor, essa graça. Nós não queremos ser reconhecidos pelos homens, Senhor. Queremos um reconhecimento que venha do céu, que venha do teu coração. E aí, diante de ti, dá-nos, Senhor, a graça do desprendimento, a graça, Senhor, de uma vida escondida em ti.
Dá-nos, Senhor, essa graça. Senhor, como esses homens e mulheres foram elogiados por Ti, tiveram um reconhecimento de Ti. Dá-nos, Senhor, essa graça. Graça desse reconhecimento. Dá-nos a força do Espírito Santo, para que renunciemos a nós mesmos, ainda que tenhamos talento, Senhor, ainda que saibamos fazer muitas coisas, ajuda-nos, para que o que transpareça seja a Tua graça, para que o que transpareça seja a Tua força, Senhor. Ajuda-nos. Obrigado, Senhor. Dá-nos a graça da santidade. Mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Dá-nos a graça da santidade. Peça ao Espírito Santo isso. Deixa o Espírito Santo te conduzir para o centro da vontade de Deus, para unicamente o centro da vontade de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Quebra, Senhor, quebra todo desejo de aparecer, todo desejo de ser melhor do que os outros. Dá-nos, Senhor, um espírito de prontidão, de disponibilidade, para que sejamos de fato tudo para todos. Indere candara lara, Jesus, quero ser Teu, Senhor, inteiramente Teu, nada mais. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Faz-nos crescer na Tua graça, Senhor. Crescer na Tua presença. Jesus, Jesus. Queremos nos esconder em Ti, Senhor. Queremos voltar ao primeiro amor, esvaziarmos de tudo. Se temos a Ti, o que mais nos atrai nesta terra? Queremos Te amar com a alma. Perdão, Senhor, reconhecemos nossa iniquidade. Perdão, Senhor, reconhecemos nossa iniquidade. Os que são de Jesus crucificaram a carne. Os que são de Jesus carregam a cruz. Corações ao alto,
coração está em Deus, orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Convença-nos, Senhor. Convença-nos dessa graça. Shiri alabarakanda alabarakiri alabari alara kiririkanda alabalabas. Iri alabarakanda alara alabalas. Iri alabalari alabandara alabarakanda alabarakanda alabaralas. Iri alabalabalas. Nós queremos estar inteiramente em Ti, Senhor. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, a Tua força. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio.